Podem ir com a professora lá, devagar, tá bom? Para não cair, mas nenhuma criança. Timóteo, leva a Bíblia do seu irmão aqui, por favor. Isso aqui, entrega para ele, por favor. Obrigado, viu? Meus irmãos, como o presbítero Vitor já me apresentou, eu sou o seminarista Emanuel. Embora eu seja membro dessa igreja, eu sei que tem várias pessoas aqui que não me conhecem, porque todas as vezes que eu venho aqui, graças a Deus, tem pessoas novas, tem visitantes, e eu frequento a igreja do bairro Brasil, a nossa congregação. Porém, eu estou no seminário, eu concluí o ano passado, o meu segundo ano, são 4 anos, eu termino, pela graça de Deus, no final de 2024. Estou acompanhado da minha esposa Renata, os meus 4 filhos, na ordem Esther, Timóteo, Esdras e Maria. O Esdras foi o que caiu aqui, o Timóteo foi o que levou a Bíblia para ele, tá certo? Depois vocês vão conhecê-los aí. Estou com a minha sogra hoje aqui também, nos acompanhando. E tem a irmã Veridiana, que está lá atrás também, eu convidei ela para vir essa noite. Já fazia algum tempo que a gente não se encontrava, é uma amiga minha. Frequenta a primeira igreja e hoje veio aqui também nos prestigiar e cultuar a Deus conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu agradeço as orações dos irmãos, eu sei, os presbíteros sempre me falam que vocês têm orado por mim, por minha família, e eu careço, nós carecemos, que vocês continuem orando por nós, tá certo? De lá também estou orando por vocês. Marcos, capítulo 10. Versículo 42 a 45. Marcos 10, versículo 42 a 45, eu farei a leitura. Diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Deus, eu te agradeço pelo acesso que nós temos a Ti, através da Tua palavra, porque por ela e através de Jesus Cristo o Senhor se revelou a nós. Em nome de Jesus, continua falando ao nosso coração, usa de misericórdia para conosco mais uma vez e fale ao nosso coração como o Senhor tem feito em todas as vezes que nós nos reunimos aqui para Te cultuar. Que em nome de Jesus, através da exposição da Tua palavra, o Senhor possa moldar o nosso caráter. E que a cada dia sejamos melhores cristãos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há alguns anos eu tive a oportunidade de ler um livro chamado O Monge e o Executivo. Eu não sei se algum dos irmãos aqui conhecem esse livro, mas é um livro que fala sobre desenvolvimento pessoal e sobre liderança. Este livro do autor James Hunter, ele conta a história de um homem chamado John. John é casado com Rachel e eles têm 2 filhos. Ele é um gerente muito bem sucedido de uma fábrica e que é chefe de mais de 500 funcionários. John tem um ótimo salário, bastante autonomia no trabalho e já conquistou várias coisas em sua vida. Além disso, ele tem um belo apartamento na cidade e uma casa na beira do lago, onde ele costuma passear de barco com a sua família. Ele sempre viaja com a sua esposa e seus filhos pelo menos 2 vezes ao ano, passeando. E eu não posso deixar de falar dos belos carros luxuosos que eles possuem. Aparentemente, John tem uma vida muito boa, cheia de realizações e de conquistas que talvez muitos de nós aqui gostaríamos de ter. Só que as coisas nem sempre são como elas parecem ser, porque a vida de John não estava
nada legal. A sua família estava se desestruturando, o seu relacionamento com sua esposa e com seus filhos ia de mal a pior, e no trabalho a história era a mesma. Ele estava enfrentando muitos problemas com os funcionários. E a vida de John estava em crise. E o que ocasionou essa crise na vida de John foi porque ele não estava sabendo exercer o seu papel de líder, nem na sua família e nem no seu trabalho. E para mudar a sua vida, ele foi levado contra a sua vontade para um mosteiro, onde ficam os monges ali, e conheceu um monge chamado Simeão, que era um lendário executivo. Simeão iria lhe ensinar as mais valiosas lições para ele ser um líder bem-sucedido. E dentre essas lições que Simeão ensinou para John, está a virtude de servir. Se John quisesse mudar a sua vida e aprender a liderar, ele deveria aprender a servir. E no texto em que iremos meditar nessa noite, Jesus também ensina sobre essa valiosa lição, sobre a virtude de servir. O contexto da nossa passagem aqui é que Jesus está subindo para Jerusalém com seus discípulos, e como era de costume, eles estavam admirados com os ensinamentos do seu líder. E em certo momento Jesus chama os seus discípulos ali para junto de si e passa a revelar algumas coisas para os discípulos. Ele diz assim no versículo 32 a 34: o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. E essa, meus irmãos, era a terceira vez que Jesus falava sobre o que ele iria passar. Por exemplo, depois da confissão de Pedro, lá no capítulo 8, Jesus se identifica como o Filho do Homem e diz que era necessário que ele sofresse muitas coisas, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Aí Pedro passa a reprovar Jesus ali e é repreendido por ele. Depois, no capítulo 9, após ensinar uma grande lição sobre fé para os discípulos, Jesus mais uma vez diz que o Filho do Homem haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E o texto sagrado diz que os discípulos não entendiam, mas temiam em perguntar a Jesus o que significava aquela declaração. Agora no capítulo 10, mais uma vez, Jesus diz que o Filho do Homem iria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas parece, meus irmãos, que os discípulos ainda não compreendem, porque Jesus dá uma notícia que deixaria qualquer um estarrecido, desesperado, apavorado. E nesse contexto aqui, ainda mais, porque a identidade de Jesus não estava velada, não estava escondida para os discípulos. Eles sabiam quem ele era. Por exemplo, se a gente pegar desde o início do Evangelho de Marcos, nós vamos ver diversas situações em que Jesus mostra a sua divindade e os discípulos estão juntos. Por exemplo, eles já viram Jesus curar os enfermos, multiplicar pães e peixes, ensinar com a autoridade diferente daquela que os religiosos da época ensinavam. Eles já testemunharam espíritos imundos, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, e ainda mais, os discípulos, através de Pedro, já reconheceram que Jesus é o Cristo, o Messias. E para um judeu, estes termos aqui, esses nomes, Cristo, Messias, Filho do Homem, que são atribuídos a Jesus, são muito significativos. Então, diante de uma notícia dessa, eles deveriam ter ficado profundamente tristes. Mas não é isso que acontece, porque Jesus mal acaba de falar, de dar essa triste notícia. Tiago e João se aproximam dele sem consideração nenhuma pelas suas palavras e fazem um pedido. E o pedido que Tiago e João fazem é assim: Mestre, permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E Cristo diz que não compete a ele conceder o que eles estão pedindo, porque é para aqueles
a quem está preparado. E agora nós entramos no nosso texto com os outros 10 discípulos indignados contra Tiago e João. E mais uma vez, Jesus, o maior líder que já passou por essa terra, chama os seus discípulos para junto de si e, como sempre fez, os pastoreia, ensinando a importância de servir. E é com todo esse contexto em mente que eu quero meditar com os irmãos na seguinte ideia, no seguinte tema: os discípulos de Cristo devem liderar servindo, sendo escravos uns dos outros. Talvez você tenha o hábito de anotar aí no seu bloco de notas, no seu caderninho. Eu vou repetir o tema. Os discípulos de Cristo devem liderar servindo, sendo escravos uns dos outros. Quando os discípulos de Jesus Cristo são chamados, não é para que eles simplesmente aprendam novos ensinamentos com um rabi diferente, com um mestre diferente dos outros. Os discípulos são chamados para viver uma vida de serviço, e eles vão ver isso acontecendo na prática, através da vida de Jesus. E dentre tantas maneiras e demonstrações de Cristo liderando pelo serviço, eu quero destacar 3. A primeira, Cristo liderou pelo bem do próximo. Segunda, Cristo liderou sem interesse próprio. E terceira, Cristo liderou de modo sacrificial. E já que Cristo viveu assim, nós, os seus discípulos, devemos seguir o seu exemplo. E é dentro dessa perspectiva que eu passo para a nossa primeira reflexão, o nosso primeiro ponto. O discípulo de Cristo serve pelo bem do próximo. Olha aí para o versículo 42 e 43. Diz assim: mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. O nosso texto inicia mostrando a indignação de 10 discípulos. Eles estão indignados porque Tiago e João fizeram aquele pedido para que Jesus, na glória, permitisse que eles se assentassem ao seu lado. Só que se a gente voltar os olhos para o capítulo 9, no versículo 35, nós veremos que a natureza da indignação desses 10 discípulos não era porque eles acharam o pedido dos 2 irmãos desrespeitoso, mas porque eles também queriam um lugar de honra. No capítulo 9, versículo 33 a 35, os discípulos são interrogados por Jesus acerca dos seus pensamentos, porque eles estavam discutindo sobre qual deles era o maior. Aí Jesus se assenta, chama os seus discípulos e lhes dá um grande ensinamento. Ele fala, lá no versículo 9, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E agora aqui no capítulo 10, novamente, os discípulos estão em uma discussão sobre qual deles receberia um lugar de honra. Nós vemos que a preocupação e a indignação dos 12 discípulos é sobre qual deles será honrado por Jesus. Porque nenhum deles está pensando aqui no bem do próximo. Eles não estão pensando em servir alguém. Eles estão preocupados com uma possível posição de honra que eles poderiam receber. Os discípulos ainda não conseguem enxergar que já receberam a maior honra que alguém poderia receber, que é ser chamado para andar com Jesus Cristo. Essa é a maior honra que você poderia receber, que eu poderia receber. Sermos chamados para andar com Jesus Cristo. Mas os discípulos não estavam entendendo isso. E aí no versículo 42, Jesus cita o exemplo do governo dos homens. E diz que os governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio. E é interessante, meus irmãos, observar que essa palavra que aparece aqui, domínio, ela não significa simplesmente uma liderança. O significado dessa palavra aqui é de apoderar-se do outro, apoderar-se de um povo, é de subjugar um povo.
Os discípulos estavam olhando aqui para um exemplo de liderança humana que não visava o bem do próximo, mas que almejava tão somente a honra que aquele cargo proporcionava. Tiago, João e os outros discípulos estavam edificando, construindo uma ideia de liderança sobre um fundamento errado. Talvez eles estivessem olhando aqui para a pompa do governo romano, em como eles aparentemente se davam bem, como eles eram servidos pelos seus escravos. Ou talvez os discípulos estivessem olhando para os religiosos da época, para os fariseus, para a pompa dos saduceus. Mas, de toda maneira, eles estavam falhando em colocar em prática o que haviam aprendido com Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, não falou que se alguém quiser segui-lo, que pegue o seu manto, o seu cetro, a sua coroa e vá reinar sobre os povos. Não, ele não disse isso. Pelo contrário, ele disse assim, que quem quiser segui-lo, que deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Este foi o ensinamento de Jesus. Os discípulos deveriam abrir mão do amor próprio e se apoderar do amor ao próximo. Só que não era isso que eles estavam fazendo. E bom seria se atitudes assim tivessem ocorrido apenas com esses primeiros 12 discípulos. Mas infelizmente, mais de 2000 anos após essa situação, atitudes como essa continuam acontecendo com os discípulos de Jesus Cristo. Todos nós aqui provavelmente já caímos no pecado do amor próprio, do egocentrismo, de querer um louvor que é devido somente a Deus. Provavelmente você caiu nesse pecado, eu já caí nesse pecado já. De querer reconhecimento que é somente a Deus. De achar que nós merecemos ser servidos. E como diria a minha avó, de achar que nós temos o rei na barriga. Ou de que somos a última bolacha do pacote. Não, nós não somos. Por isso, irmãos, é necessário a gente se lembrar todos os dias da resposta que Jesus deu quando foi interrogado acerca de qual é o grande mandamento. Ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você, discípulo de Cristo, não foi chamado para que outros o sirvam. É você quem deve servir. E é interessante a gente estar ainda no primeiro mês de 2023, porque essa é uma reflexão que você pode levar para o ano inteiro. Eu não digo somente para este ano, mas para a sua vida. Talvez servir o próximo não entrou nos seus compromissos anuais. Talvez você não colocou essa meta: eu quero servir mais o meu próximo este ano. Se você não colocou, acrescente aí agora: servir o seu próximo, sem querer nada em troca. O nosso coração não tem que almejar lugares de honra, pelo contrário, a Escritura Sagrada diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmos, porque é assim que nós temos aprendido com Cristo. E se nós fizermos uma reflexão aqui, nós vamos nos lembrar que cada segundo de Jesus na terra não foi usado para o seu benefício próprio, mas para o bem do próximo. Por isso, o discípulo de Cristo deve servir para o bem do seu próximo. Guarde esse ensinamento no seu coração, meu irmão. O discípulo de Cristo serve pelo bem do próximo. E essa é a nossa primeira reflexão. A segunda reflexão, que está no versículo 44, é: o discípulo de Cristo serve sem interesse próprio. O discípulo de Cristo serve sem interesse próprio. Olha comigo aí, versículo 44. Diz assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A discussão ocorrida entre os discípulos revelou o interesse que estava no coração deles. Eles estavam interessados em ganhar destaque, notoriedade, interessados em grandeza,
E nós percebemos isso quando Jesus, de forma bem clara, para limpar a visão embaçada dos discípulos acerca dessa maneira correta de servir, ele diz isso: quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus percebeu que eles almejavam grandeza e, mais uma vez, eles estavam se baseando na grandeza segundo o mundo, segundo os homens. Assim como os homens de sua época, os discípulos almejavam lugares de destaque, de autoridade, de evidência, onde eles pudessem ser vistos. Mas não era para ser assim com eles, porque o caminho que eles estão trilhando agora é diferente daquele que o mundo segue e ensina. Porque vocês sabem, o mundo ensina que para alcançar grandeza e destaque, vale tudo. Você pode mentir no seu currículo, você pode trair colegas no seu trabalho, você pode cometer as mais horríveis imoralidades, desde que você alcance o que você deseja. Esse é o padrão do mundo. Mas com os discípulos, isso deveria ser diferente. Eles seriam bem-sucedidos, não por ocuparem lugares de destaque na sociedade, mas por servirem uns aos outros, por servirem o seu próximo. E eu quero que vocês prestem atenção aqui, nessas palavras que aparecem, a palavra servir que aparece no versículo 43, o significado original dela é de servo mesmo, a palavra é diáconos, de servo. Mas a palavra servo aparece de novo no versículo 44 com outro significado. A palavra aqui agora, no grego em que o Novo Testamento foi escrito, é doulos. E o significado dela não é simplesmente servo, é escravo. Então, o texto original fica assim: e quem quiser ser o primeiro entre vós, será escravo de todos. E é para ser assim mesmo, porque a lógica no reino de Deus é diferente da lógica do mundo. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Quem quer governar tem que servir. E os discípulos estavam aprendendo isso com o melhor mestre da lei. Aliás, eles estavam aprendendo isso com aquele que é a própria lei. Mas eles estavam tendo atitudes como aquelas que os deturpadores da lei têm. Ao contrário de Jesus, que por diversas vezes, ao operar milagres, falava assim para o pessoal não espalhar a notícia, os discípulos tinham interesse em ser notados, em serem beneficiados. E Jesus corrige esse interesse equivocado, dizendo que ser grande é ser escravo. O escravo, ele não serve reivindicando os seus direitos. Ele não serve pensando nos seus interesses, porque o escravo não é dono da sua vida. Portanto, os discípulos deveriam servir sem interesse em si mesmos, sem querer nada em troca. E essa lição, meus irmãos, deve falar ao nosso coração, porque nós também somos discípulos chamados por Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos os últimos, para sermos os servos, para estender a mão sem querer nada em troca. Nós devemos servir com a consciência de que não somos os nossos donos. A sua vida e a minha vida pertencem a Cristo. Então nós devemos fazer aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele manda, através da Sagrada Escritura. A nossa vida pertence a Deus e ela deve ser vivida para glorificá-lo. E nós devemos dar atenção para isso, porque o nosso coração é orgulhoso. Não adianta, por mais humilde que as pessoas possam dizer que você seja, ainda existe orgulho no seu coração, ainda existe orgulho no meu coração. Infelizmente, o pecado segue afetando a nossa vida, e nós só temos que recorrer a Cristo, porque é Ele que pode lidar com esse orgulho no nosso coração. Nós somos vaidosos, nós gostamos de ser louvados, elogiados, por isso temos que cuidar do nosso coração. Por exemplo, todos nós aqui fomos chamados por Jesus e capacitados com alguns dons. Alguns de nós aqui são líderes na igreja e dependendo da maneira que você lidar com isso que Deus conferiu às suas mãos, pode ser bênção para você, para a igreja, mas dependendo da maneira que você lidar, pode ser a sua ruína e a ruína de pessoas que estão
próximos a você. O nosso interesse não pode ser financeiro, não pode ser buscar a fama, status, poder, prestígio ou domínio. O nosso interesse tem que ser o mesmo de Cristo, de ver as vidas sendo salvas, de ver pessoas professando a fé, de ver a sua igreja sendo fortalecida e o nome de Deus glorificado. A maneira desinteressada que Jesus cumpriu o seu papel messiânico deve ser o modelo que nós, discípulos, devemos desejar, se quisermos ser cristãos fiéis e bíblicos. Lembre-se disso. Você, discípulo de Cristo, deve servir sem interesse próprio. O discípulo de Cristo serve sem interesse próprio. Essa é a nossa segunda reflexão. E uma terceira reflexão que nós podemos ver nesse texto aqui, está no versículo 45. O discípulo de Cristo serve de modo sacrificial. Diz assim, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, para encerrar o seu ensinamento sobre a virtude de servir, ele cita uma expressão conhecida de seus 12 discípulos, Filho do Homem. E não era a primeira vez que os discípulos ouviam Jesus falar sobre o Filho do Homem. É a 9ª vez que ela aparece no Evangelho de Marcos. Primeiramente, ela aparece mostrando um Filho do Homem que é poderoso para perdoar pecados. Naquela situação em que os amigos descem um paralítico pelo telhado ali, e os fariseus ficam escandalizados ali quando Jesus fala que os pecados dele estão perdoados. Ele fala, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Depois ela aparece mostrando que o Filho do Homem é superior ao sábado. Lá no capítulo 2, versículo 28. Quando eles estão andando ali perto de algumas lavouras e os discípulos colhem ali algumas espigas, e é dia de sábado, e de novo os religiosos vêm indagar. Jesus fala que o Filho do Homem é superior ao sábado. E ela também aparece mostrando um Filho do Homem glorificado, juntamente de seu Pai e dos santos anjos, lá no capítulo 8, versículo 38. E essa era uma nomenclatura, era um título conhecido dos judeus, porque os judeus, eles viviam na expectativa, no anseio da vinda do Messias, libertador, governador. Abra sua Bíblia comigo, lá em Daniel 7. Daniel 7, diz assim, no versículo 13 e 14, a respeito de uma visão que Daniel teve ali, no capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Nós vemos aqui, nessa passagem, que Daniel tem uma visão que fala que o Filho do Homem, um título que era designado a Jesus, recebe domínio, glória e reino. Porém, na nossa passagem aqui de Marcos, capítulo 10, Cristo usa essa nomenclatura com outra vertente, com outro significado. Ele quebra o duro coração dos discípulos ao falar que o Filho do Homem, a quem foi dado domínio, glória e reino, que era tudo o que os discípulos queriam, veio para ser servo, escravo, tudo o que os discípulos não queriam. Ao falar que o Filho do Homem veio para ser servo, para entregar a sua vida em resgate por muitos, provavelmente, Jesus está aqui se referindo à profecia de Isaías, capítulo 42 ao 52 ao 53, em que mostra ali a entrega do servo sofredor. Essas palavras definem como Jesus entendia o seu ministério messiânico. Ele veio comprar a salvação com a sua morte.
Em outras palavras, Cristo está dizendo que até mesmo, para os discípulos aqui, até mesmo o Filho do Homem, que vocês sabem que receberá domínio, glória e reino, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E das 9 vezes que Jesus cita essa nomenclatura, esse título, Filho do Homem, 6 delas mostram o Filho do Homem se sacrificando. E tendo essa compreensão, os discípulos deveriam preparar para se sacrificar, para viver uma vida de renúncias, se doando em favor do próximo. E nós sabemos, por causa da história, que foi isso que aconteceu com eles depois. Eles morreram martirizados. As palavras de Jesus também devem falar ao nosso coração ainda hoje, porque esse ensinamento é para você que está aqui nessa noite. Esse ensinamento é para mim que estou aqui expondo a palavra. Você e eu, que fomos chamados para participar deste reino que é glorioso, devemos entender que o nosso chamado deve ser de entrega, de renúncia, deve ser um chamado, uma vida sacrificial. E é isso que significa amar. Você quer demonstrar amor a Deus e amor pelo seu próximo? Se sacrifique, viva uma vida de renúncias. É isso que significa amar. Nós somos aqueles que provavelmente nos doaremos e ainda assim seremos difamados, caluniados. Nós somos aqueles que talvez estenderemos a mão para todos e quando necessitarmos, não teremos nenhuma mão estendida para nós. Você que é pai, provavelmente vai ser o primeiro a se levantar e o último a dormir. Você que é mãe, talvez vai abrir mão de algum lazer, talvez não, com certeza. Vai abrir mão de lazeres, de descansos, se sacrificando por seus filhos. Presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, de sociedades internas, vão se doar, vão passar tempos orando pela igreja, planejando a agenda anual da igreja, se doando, se sacrificando. E eu não digo isso para desanimá-los e nem para entristecê-los, mas para lembrar a cada um de vocês, para lembrar a cada um de nós que o nosso chamado é um chamado de sacrifício. Lembra de Jesus falando para tomar a cruz, negar a nós mesmos e segui-lo? Seguir os passos dele, seguir o caminho que ele seguiu. E o caminho que ele seguiu foi um caminho de renúncias, um caminho de sacrifícios. Você que é chamado para se sacrificar, não pense que essa é uma dura exigência de Cristo, porque Ele não nos pede nada que Ele não tenha feito antes. E aqui nós podemos nos lembrar das palavras de Paulo em Filipenses 2, versículos 5 a 8, que dizem: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Cristo liderou de uma maneira completamente diferente da que vemos no mundo. Ele liderou servindo as pessoas ao ponto de entregar a sua vida. Por isso, o discípulo de Cristo deve servir de modo sacrificial. E aqui eu quero deixar algumas aplicações para nós. A primeira é que, como discípulos, nós somos chamados para participar de uma obra que não é nossa. Você foi incluído no reino de Deus, eu fui incluído no reino de Deus para participar dessa obra, mas essa obra não é nossa. Nós estamos aqui por causa da graça. Não fomos nós que morremos pelas pessoas, foi Cristo. Por isso, não sirva, não trabalhe esperando fama ou reconhecimento humano, porque, como diria Thales Roberto e o Cabo da Ciolo, a glória é de Deus, não é nossa. A segunda, lembre-se que Cristo, enquanto esteve na terra, fez questão de algumas vezes dizer que fazia a vontade do Pai. Por isso, o nosso interesse não pode ser o nosso benefício, mas cumprir
a vontade de Deus. E terceira aplicação, ser discípulo de Cristo é imitar o próprio Cristo. Por isso tenhamos consciência de que se o ministério de Jesus foi de renúncia e sacrifício, não deve ser diferente conosco. Lembremos que o nosso padrão de liderança é celestial. Seu padrão de liderança você vai encontrar na Bíblia. Se nós olharmos para o padrão terreno, nós seremos inclinados a esquecer a cruz e as tribulações e a pensar exclusivamente na coroa. E nós sabemos que a coroa não é para nós. Por isso tenhamos em mente que no reino de Deus, ser grande é ser servo, e ser poderoso não é ter autoridade sobre muitos, mas servir a muitos. Deus abençoe a todos. Eu vou cantar com a Ana uma canção que fala também sobre isso, sobre essa mensagem, para corroborar com a mensagem dessa noite. E após a canção, eu chamo ao presbítero Hugo para fazer uma oração, encerrando para nós. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só
Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus.